Olá, boa noite. Começando, aguardando vocês aparecerem. Estamos aí, esperando o pessoal chegar. Já temos 4 carinhas lindas aí. Tudo bem com vocês? Que bom ver vocês. Olha só, Glorinha, que saudade. Karina, Adriana, oi, bom vê-los. Vamos esperar chegar um pouquinho mais de gente pra gente começar o nosso papo? Boa noite, Ângelo, Maristela. Olha só que legal. Já falei pra vocês que eu adoro, né, ver as carinhas de vocês aparecendo aqui. É muito bom, muito bom, muito bom poder a gente sentir essa energia, né? Mesmo à distância a gente consegue se conectar, né? É estranho, é diferente, mas é muito bom mesmo. E aí, pessoal, como é que tá sendo esses dias? Quem quiser colaborar com assuntos, né? Olha, Patrícia, Nara, Fernanda, nossa, gente, vocês estão em várias cidades, que legal! Olha o meu primo Enio entrando aí no ar. Ai, eu fico muito feliz com vocês, tá? Gente, o que nós vamos falar hoje? Eu recém compartilhei uma música, não sei se vocês já conseguiram ver, assistir, mas talvez não tenham conseguido. É uma música Vai Ficar Tudo Bem, muito bonita. Uma música que foi feita agora, parece que foi o YouTube que gravou. É isso, Karina. Eu que conheci a música através de ti. Parece que foi o YouTube, pelo menos a voz, né? O som é do YouTube. E é uma mensagem muito bonita para nós, feita especificamente por esse momento. E foi gravado, o vídeo foi feito por portugueses, 2 portugueses. Sim, olha, Karina, a música é linda. É uma música, assim, um hino para esse momento, né? E depois a gente vai tocar ela no finalzinho aqui da nossa live, quando tiver mais gente aí, pra gente ouvir. A música é uma coisa que toca corações, né? A música tem poder, a música altera as vibrações, a energia do ar, as nossas vibrações físicas. Hoje a gente recebeu aqui pelo WhatsApp uma música, eu ainda não ouvi, né? Mas é dessas que músicas mágicas, né? A Lelê, nossa sobrinha, falou que a música é mágica, que entra dentro da gente, que tu tem que ouvir com os dois fones de ouvido, né? E eu achei o máximo isso. Mas os guris já ouviram, o Regis já ouviu, eu ainda não consegui ouvir. Mas eu vou ouvir. Então, assim, ó, essa música agora que o YouTube fez é um hino para esse momento, mas o YouTube gravou, né? Mas ao mesmo tempo, assim, ó, a gente tem tanta música com mensagem positiva e também a gente tem músicas com mensagens terríveis, né? Pessoal, oi, Verinha, Sérgio, olha, meus colegas de trabalho, Pati, Lícia, saudade, amiga, né? Saudade de ti e da tua mãe, né? Que nos deixou há pouco tempo. Então, hoje em dia a gente precisa focar em coisas legais, ó. Segundo a Karina, segundo informações, foi em português que gravou, mas também tem outros que dizem que foi o YouTube. Mas a intenção é que vale. O som parece YouTube, né? Eu gosto de rock, né? E agora, há pouco, quem me relembrou que eu gosto muito de rock foi a Sophie Hellinger, no último encontro que a gente teve com ela. Eu voltei a ouvir com mais intensidade rock, né? E é tá lindo, mas assim, ó, é o 8D, o som é fantástico. Isso mesmo, 8D, Glorinha, isso mesmo.
E então assim, ó, como nós temos formas de alcançar as pessoas, de tocar os corações, de elevar as vibrações, e também a gente tem formas de criar pensamentos negativos, de criar vibrações ruins, né? E infelizmente nossos tempos atuais estão cheios de exemplos disso, né? A gente tem músicas com péssimas letras, com influências musicais terríveis, principalmente gerando na gurizada uma sexualização precoce terrível, né? E assim, ó, isso era uma coisa que tava... Oi, Paty, a Paty agradecendo, né? Eu que agradeço por vocês estarem aí me ouvindo, né? Com paciência para me ouvir e também por me acompanhar, porque é bom a gente poder conversar. Mas aí, voltando à gurizada e as músicas que a gente tem visto ultimamente, né? A responsabilidade não é só das músicas, né? Mas a gente tem percebido, assim, ó, como a gente tem baixado o nível dentro dos nossos lares, né? Baixado o nível vibratório, tô falando mesmo, né? Quando a gente se deixa ouvir coisas que nos remetem à própria sexualização precoce, né? A objetificação da mulher, que tá terrível. E aí o que a gente tem visto? A gurizada hipersexualizada, né? E eu não sei se vocês já perceberam essas coisas acontecendo. Quem é professor sabe muito bem do que eu tô falando, né? Kelly, que chegou agora. Quem é professor sabe muito bem do que eu tô falando. Quem é pai e consegue deixar de lado as idealizações, né, que a gente tem com os filhos, também se dá conta que tá terrível, né? Eu vejo as menininhas de 12 anos, 13 anos, rebolando para as câmeras, né? E uma busca frenética pelo prazer, só pelo prazer, né? E aí a gurizada, a gente tá percebendo nas festas que tendo relações sexuais dentro dos banheiros, e aí tem a relação sexual com um, sai do banheiro e vão ficar com outros por aí, né? Então é um desrespeito ao seu corpo, né? A gente percebe dentro é isso que estava acontecendo, é essa a realidade. Isso aqui em Livramento, imagino nas cidades maiores, né? Oi, Laine, saudade, eu também. Tá acontecendo nas cidades maiores e tá acontecendo aqui, né? As festas de 15 anos, os meninos estão indo sem calcinha, gente. Então, assim, ó, o que tá acontecendo conosco, né? O que tá rolando e por que a gente precisou dessa parada, né? Talvez isso seja interessante, né? A gente prestar atenção na nossa gurizada, porque tá muito difícil. Os conselheiros tutelares aí que sabem, né? As coisas que acontecem, né? De gente tendo relação sexual na praça, guris e gurias conhecidos nossos, não é assim, né? Não pensem que isso tá longe da casa, né? Hoje em dia, os jogos sexuais entre os adolescentes é o mais normal que há. Então, quando um adolescente diz, eu vou lá jogar com o fulaninho, presta atenção, sabe? Que tipo de jogo é esse, sabe? A gente tá muito alienado porque a gente perdeu a conexão, sabe? A gente perdeu a conexão com os filhos. Olha, Fernanda, não tá fácil manter o padrão elevado, muito pensamento negativo no ar. Ainda mais agora com a pandemia, em relação à sexualidade tá muito precoce, nem é mais o estímulo a serviço sexual, agora falam em pansexual, pega todos. Olha, eu não vou eu acho que cada um faz o que quiser com a sua sexualidade, né? A gente precisa orientar, né? Se a pessoa é homossexual, que seja homossexual. Ela tem todo o direito de ser homossexual. E o ideal era que ela conseguisse viver a vida dela e ter uma... Como é que eu vou dizer? Conseguir ter um relacionamento saudável. Um relacionamento fixo. Porque o problema não é ser homossexual ou heterossexual. O problema que a gente está vendo é a promiscuidade, que envolve um desrespeito ao nosso próprio corpo, né? Quando eu não tenho mais, eu busco só o prazer, né? O desrespeito, isso sempre aconteceu, só que agora tá estimulado demais com a gurizada, cedo, né?
Isso sempre aconteceu e é absolutamente normal, né? Os hormônios do adolescente. Só que a gente não conversa com eles, a gente não sabe o que tá rolando, né? A gente não sabe o que acontece. Ó, a Andressa, os jogos são realmente preocupantes, extremamente violentos. Também tem os jogos violentos. E então a gente percebe o que se percebe entre a gurizada. Nas meninas, uma sexualização precocíssima, mais do que nos meninos. E nos meninos, a gente percebe uma agressividade crescente, né? E aí, como é que se trata isso? O que se faz com isso? É hora dos pais começarem a se antenar, porque a gente joga a responsabilidade para a escola e não é a escola responsável, né? E também a gente se antenar, a gente assumir o nosso lugar, né? Dentro de casa, como pais, como mães, né? Porque a gente às vezes quer se livrar do filho, né? Quer se livrar daquele incômodo que ele está causando. O adolescente é muito mal interpretado, porque a gente espera que o adolescente continue nos obedecendo cegamente e ele não vai mais fazer isso. É normal, isso é natural, né? A gente precisa criar vínculos, conhecer o que eles gostam, saber o que eles estão vendo, diminuir os sermões, né? Diminuir os sermões e tentar entender e conversar e explicar a realidade, né? Explicar o que acontece. Olha, a Elis, te acompanho aqui de Joinville e de acordo com a tua fala. A Elis sabe bem, né, Elis? Porque vive a realidade de sala de aula. Os nossos pais, nós estamos muito distantes da real, do que está acontecendo, porque a gurizada não conta. Se a gente não tiver olhos de ver, né? A Luana, esse é um assunto que chega a assustar nas redes sociais, é o que mais se vê, agressividade, falta de respeito. A gente também tem muita falta de respeito, né, Luana? Conosco mesmos, na fala, como a gente se comunica com as pessoas, né? Nara, mas os pais, outra prof, se manifestando, os pais permitem o namoro de crianças, compram presentes para dar. Estou falando de crianças de educação infantil, Então, assim, agora que a gente tá dentro de casa, é hora da gente começar a repensar essas coisas também, a nossa relação com eles, né? Eles agora alguns, de repente, estão começando a ter medo da morte deles, da morte dos pais, da morte dos avós. Isso é bom. É bom porque eles começam a pensar na morte, a pensar em outras coisas além, porque a gurizada e a gente vive só no hoje, só no agora, como se isso fosse para sempre, né? E não é. Então é hora da gente começar a falar no que tu vai querer ser amanhã, né? Esse desrespeito ao teu corpo, de repente, o que vai dar, a promiscuidade, o que pode dar, as doenças que podem acarretar, né? E entre nós, mantermos o respeito. Porque se eu quero que o jovem me respeite, eu preciso respeitar ele. Aliás, eu quero que qualquer um me respeite, eu preciso respeitar, né? E então, agora vamos olhar com essa amorosidade, a falta de respeito com os professores cada vez maior. Mas a gente também tem, né? Então não é só eles, é nós que manifestamos as coisas que vão dentro do nosso coração e que eles aprendem e vêm com os nossos atos, né? E também com a nossa falta de posicionamento. Como é que a gente trata as pessoas dentro de casa? Como é que a gente trata as pessoas no colégio? Essa questão de autoridade, né? A gente tem dificuldade com figuras de autoridade. Talvez seja a dificuldade com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Será que não é hora de olhar para isso? A gente tem dificuldades em vários níveis, né? Então esse é um dos pontos. E a música de hoje, ela não tô dizendo geral, né? Porque a gente tem muita música com letra maravilhosa. Mas principalmente o funk tem estimulado demais um comportamento desrespeitoso. Desrespeitoso com a gente mesmo, porque o desrespeito com o seu próprio corpo, né? E um desrespeito com o outro. E aí, né? A gente gosta. Esses dias eu vi uma menininha, gente, eu fiquei assustada,
porque a menininha era tão pequenininha, a família estava sentada na calçada, né? Aqui em Livramento é muito comum as pessoas sentarem na frente de casa. E aí a sua família estava sentada na calçada e tinha a guriazinha estava agarradinha como é que chama? Na cadeira, porque ela não tinha tamanho, né? Então era aquelas cadeiras de abrir, né? Ela não tinha tamanho, ela se agarrava na cadeira e rebolava. Igualzinho as funkeiras, né? Então, assim, ó, é uma hipersexualização, claro, e a família acha lindinho, né? A gente ouve e acha legal, mas começa aí, né? Começa aí. Ó, incentivam namorinhos e nasce entre crianças de escolinha, tipo na brincadeira, em vez de incentivar outras brincadeiras de criança. Isso é tal falta de tempo, tudo terceirizado, difícil. Então, agora é a hora da gente começar também a repensar. O N dizendo que a estrutura familiar tá quebrada. Dá tempo da gente consertar, né? É assumir os nossos papéis. Altemir, bom te ver, Ana. Abração pra você e pro Regis. Altemir foi meu chefe, querido, lá em Porto Xavier. A Karina, gurizada tá invertendo valores e confundindo liberdade com libertinagem, infelizmente. E a Eli, sempre falo para minhas professoras que as crianças são reflexo das famílias e de nós também como professoras. Se as crianças forem tratadas com respeito, logo irão respeitar. Isso é verdade. Então, a gente precisa respeitar e a gente também precisa respeitar a família que aquela criança tem. Porque a gente às vezes tem um olhar muito duro para aqueles que vivem de um jeito diferente do nosso, né? Da nossa moral, daquelas coisas que a gente acredita. A gente julga muito fortemente. Isso é uma coisa muito legal que eu aprendi, foi com a pedagogia sistêmica. E para as minhas amigas professoras, eu sugiro que pesquisem um pouquinho sobre pedagogia sistêmica, que é um caminho lindo de reconexão com as crianças, reconexão com as famílias das crianças. Olha, Eliana, acho que atualmente estamos colhendo os frutos de anos anteriores, exatamente, de total autoritarismo, e saímos para uma libertinagem total. Incentivar o comportamento e essa quebra da família. A gente tá do outro lado do pêndulo, né? Tomara que ele venha de volta, né? Porque a gente tava num lado de autoritarismo total. O negócio foi pro outro lado. E agora a gente parou. E agora a gente pode pensar. Quem sabe, né? A coisa venha. Eliana, né? A Tânia entrou agora. Mas enfim, né? Então é hora da gente pensar como é que a gente olha também para as famílias. Porque a gente sabe que, e talvez alguns não vão entender muito essa minha fala, mas cada um tem os pais que precisa, né? Porque se Deus é justo, infinitamente justo e bom, né? A gente tem aqueles que a gente precisa para o nosso crescimento. Olha, Luana, adoro tua participação, Luana. Quando era pequena, adorava El Chan. É verdade. Hoje vejo que muitas músicas antigas eram sexualizadas indiretamente. As atuais não fazem questão, são diretíssimas. Isso aí, Luana. Eu também gostava, né? E vai dançando na boquinha da garrafa, quem é que nunca fez, né? Daí, né? A coisa foi indo num crescendo, né? E agora a gente precisa estimular que sejam ouvidas outras coisas, que sejam faladas outras coisas. Filtrar um pouquinho mais o que a gente assiste, filtrar um pouquinho mais o que a gente diz. A gente tem cabeça para pensar, né? A gente não precisa repetir o que todo mundo faz, né? Os pais de vocês nunca disseram que vocês não são todo mundo, né? A gente diz isso pros filhos, então não vamos ser todo mundo. Ó, Eliana, de volta ao tal, ao caminho do meio com discernimento de certo e errado. Exatamente, Eliana. Aí a Kelly vem, muita crítica, julgamento sem sabermos o ambiente familiar. Exatamente. A gente percebe que na escola há esse julgamento dos pais, né? Vejam, há uma repetição de padrões familiares. Isto, assim, ó, a gente não pode querer que aquela família seja diferente do que ela é.
porque ela vem, aqueles pais, aquelas mães também não tiveram orientação. Eles são o que eles podem ser, eles dão o máximo que podem, salvo exceções, que a gente sabe, né, que existem as exceções, os pais amam seus filhos, né? Só que na hora dos relacionamentos a gente não sabe direito se relacionar, né? E aí é que as coisas dão errado. Mas posso dizer com convicção que a maioria dos pais ama profundamente seus filhos. Só que também não teve orientação, também não teve amor. Então não tem para dar, né? E aí a gente julga, mas é a família que tem. Então se o professor, né, conseguisse acolher no coração aquela família também, isso ia pacificar muito as crianças. Então eu sugiro aí para os meus colegas professores pesquisar um pouquinho sobre pedagogia sistêmica, que é uma coisa assim, ó, fantástica. E aí eu vi várias, voltando assim, ó, para os nossos julgamentos e para nossas formas de reação, agora saindo desse assunto e indo para outro completamente diferente, né? Vocês devem ter visto várias figuras, imagens sobre quem quero ser durante o Covid-19, né? E aí eu peguei uma do Andrei Moreira que eu gostei muito, mas tem várias. E aí ele coloca nós assim, ó, na zona de medo, a zona de aprendizagem e a zona de crescimento. Eu achei bárbara essa imagem. E aí assim, ó, na zona de medo, como as pessoas reagem, né? Então aí a gente percebe aquelas pessoas que fazem compras de pânico, que leem notícias obsessivamente, exageram no tempo virtual, aquelas pessoas que se irritam facilmente, e a gente faz, né? Aquelas pessoas que fazem estoque de comida, remédio, álcool em gel. Essas pessoas, e a gente, quando tem esse tipo de comportamento, a gente está agindo nessa zona de medo, né? E aí, quando a gente consegue ir para a zona de aprendizagem, e eu acho que a maioria de vocês tá aí, espero que esteja, né? Aí, ou na zona de crescimento, né? Que eu conheço todos os que estão participando ao vivo eu conheço, né? Hoje pelo menos. Na zona de aprendizagem, a pessoa começa a ser menos controladora, né? E talvez isto esteja acontecendo justamente para despertar o aprendizado, né? Viva um dia de cada vez. Aquele nosso papo de viver o agora. Só hoje o que eu tenho. Não adianta eu ficar no amanhã, né? Evito discussões e ataques. Exercito compreensão e solidariedade. Difícil, porque a gente fica nervoso às vezes, né? Nervosa e se irrita e discute, né? E aí paro de consumir o que me causa dano, desde alimentos até notícias excessivas. E isso é importante, eu me dar conta, o que está me fazendo mal, e aí eu dou um tempo para isso, né? Isso é autocuidado e autoamor, né? Eu dou um tempo com o que me faz mal, né? Reconheço que todos estamos dando o melhor de nós frente a uma situação difícil. Isso é difícil a gente reconhecer. Porque às vezes aquela pessoa está fazendo uma coisa que para mim é absurda, mas é o que ela pode fazer porque é o histórico dela, sabe? O histórico dela pessoal, familiar, é assim que ela aprendeu, é assim que ela reage. E é isso que ela pode fazer. E quando eu entendo isso, eu diminuo bastante o julgamento. O ideal seria que a gente não tivesse julgamento. Mas isso aí, né, é parte do nosso processo de crescimento, aprender a deixar o julgamento. E aí quando ele fala na zona de crescimento, né, encontro um propósito. Vocês sabem qual é o propósito da existência de vocês? Por que vocês estão aqui? Se não sabe, está na hora de encontrar. Porque a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, a gente tem um objetivo. Oi, Marcos, meu querido. E o Marcos fez uma aula de pilates funcional e yoga lá, uma coisa misturada que eu amei. Né? Sabem qual é o propósito de vocês? Ó,
A Fernanda, prova de fogo para os ansiosos. Deixa eu ver aqui, ó. Mas oportunidade de desenvolver concentração, autocontrole e meditação. É verdade. Ainda na zona de crescimento, eles colocaram ali, viva a fraternidade. Difícil na hora do pânico, né? Porque quando tá tudo bem é fácil tu ser fraterno. Ó, Helenita, muitas vezes ajuda a tentarmos nos colocar no lugar do outro também. Facilita para não julgarmos. Facilita, mas às vezes é difícil, porque como é que eu me coloco no lugar do outro? A gente não consegue se colocar exatamente no lugar do outro. Por quê? Porque quando eu vou pro lugar do outro, eu penso assim, ó, se eu fosse tu, eu fazia assim. E não. Se eu fosse tu, eu fazia exatamente como tu tá fazendo. Porque eu sou tu, né? Então, eu ir para o lugar do outro com as minhas experiências, tem aquele papo de Jesus, né? Do andar não sei quantas milhas com as sandálias do outro. Tem a vida que o outro teve, que é diferente da minha. Ele vai reagir de um jeito diferente. Então, é muito difícil eu me colocar no lugar do outro e compreender por que o outro tá fazendo daquele jeito, né? Então, eu ainda fico com o ensinamento que a minha prof lá na Hellinger, a Úrsula, acho que ela é mexicana, disse assim, quando a gente vê uma situação e vai cair no julgamento, a gente diz, eu não entendo isso. Porque a gente não entende mesmo. Como é que o outro pode fazer assim? Ele pode. A gente precisa dar o direito do outro fazer do jeito que ele sabe fazer, né? O outro vai pensar diferente e tem o direito de pensar diferente. Eu não lembro qual dos filósofos antigos, e quem lembrar diz aí, falou, eu não concordo com o que você diz, né? Mas eu defenderia até a morte o jeito que você tem de dizer. A gente tem dificuldade com isso. Isso é coisa de um filósofo lá. Quem sabe aí me ajuda, me socorre e põe o filósofo. Então, ainda voltando, né, pro quadrinho ali que o pessoal tá colocando na zona de crescimento, é o agradeço. Exercitar a gratidão, né? Gente, a gente tá respirando hoje, tá vivendo hoje. O que a gente precisa mais? Essa inquietação com o que vai faltar e com amanhã, né? E aí eu lembro de novo de Jesus, a cada dia basta o seu mal, né? Cada dia bastam as suas preocupações. Amanhã a gente vê. É hora da gente acerenar o coração, porque vamos enfrentar situações mais difíceis ainda, né? Então eu agradeço e vivo o presente que tá aqui também na zona de crescimento. Valorizo o essencial, também tá aí, me entrego. Entregar-se. E isto, a gente tá entregue, é só que a gente tem que soltar. Porque nós não somos nada, gente. A gente tá sujeito às forças do destino. Olha o Regis, meu querido, e acho que é de Voltaire. Acho que é Voltaire mesmo que fala, né? Aquela frase lá. E outra proposta na zona de crescimento, cultiva a fé viva. E é hora da gente começar a colocar em prática todas essas coisas que a gente diz que acredita, né? A gente acredita muito. É muito fácil acreditar, né? Mas quando eu acredito, amanhã ou depois eu deixo de acreditar, né? Então eu tenho que saber, tenho que internalizar aquilo dentro do meu coração e passar a viver isso, de fato, né? De fato. O Paulette, Paulette tá em Brasília. Às vezes acho que atingi certa sabedoria. Aí te ouço falando e me dou conta que estou muito longe do que me imagino. Ai, querido. Paulette, abração vocês. Olha, só sei que nada sei, não é? É isso que a gente tem que se dar conta. Eu também não sei. Quando eu vejo as pessoas falando, olha, Lícia, Marcelo, Voltaire, isso aí. Né? Então a gente tem que começar a desenvolver a alteridade. Olha, o Paulette está em Brasília, então a gente está chegando lá em Brasília, que joia, olha só, nossos papos estão indo longe, mas perto, né? Então eu vou colocar aqui para vocês a musiquinha nada, musicaço, musicão,
né? Pra gente encerrar o nosso papo. E segunda-feira a gente volta. Hoje é sábado, né? Não sei mais nem que dia é, março, só tem domingo, pelo jeito, né? Hoje é sábado, hoje é domingo, sei lá, hoje é sábado. Então segunda-feira a gente volta a se encontrar. Eu vou colocar a música e vou ir lendo, tá, as legendas pra vocês. Quando terminar a música, a gente encerra a live, tá bom? Vocês só me digam se tá bom pra ouvir, tá? Ih, não tá bom pra ouvir porque eu tô sem som. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what Me blows. perdi, gente. Agora eu voltei. As Cities are cidades estão vacant desertas, like como they've nunca never estiveram. been. Everyone's Todos scared receiam of o que what anda no blows ar. in the wind. The Os plans we nossos all had planos have all foram por gone água down the abaixo drain. Our e as lives were nossas vidas postponed, estão but I know adiadas. in the Mas eu end sei que no we'll be fim vamos todos ficar bem. We stand Juntos somos só. together as one. Coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People As pessoas are fazem fila lining nos in grocery supermercados. stores. Silence the silêncio scream grita and the medo nos fear seus in their corações. hearts. Don't give Não up percas your a fé. faith, no, Não don't let deixes your apagar light a tua fade. chama. Together Juntos we'll get through ultrapassaremos the dark esses dias of mais these negros. days. 2 or 3 2 ou 3 months, meses, they're saying dizem on eles na TV. TV. Be safe in Fiquem your a salvo, shelters and protejam-se, soon em we'll breve be seremos free. livres. One day we'll dia remember recordaremos the esses tempos hardest of times difíceis, when em distance que a meant distância love and significava it amor e kept nos us mantinha alive. vivos. Andar tutto bene, Vai ficar tudo bem. everything will be alright. Andar tutto bene, everything will be alright. Melhorou o som da música? Aos médicos e enfermeiros e a todos os que lutam, aos heróis arriscando as suas vidas, vamos dar-lhes o nosso amor, gritemos para os céus. Irmãos e irmãs, estamos aqui ao vosso lado. Tomem conta dos nossos, sejam fortes e corajosos. A vossa bondade é algo que nunca se conseguirá apagar. E quando isto acabar, as memórias vão brilhar, tanto dos que partiram, como dos que se mantiveram a lutar. Mais alguns meses, disseram na TV. Lutamos separados, mas juntos resistimos. Um dia recordaremos esses tempos difíceis, em que a distância significava amor e nos mantinha vivos.